Sejam bem-vindos ao Quinta dos Convidados Off-Road News. Olá pessoal, eu sou Alexandre Brandão, o Detona da TechChamp Produções, e trago para vocês o Off-Road News, o seu boletim fora de estrada semanal. Hoje faremos o quadro Quinta dos Convidados e o assunto tá show de bola, bom demais. Já deu para ver que nossos mestres estão reunidos, né? Coisa boa demais. Novamente transmitindo aqui pelo estúdio do Off-Road News, com sucesso de audiência, todas as terças e quintas às 19 horas. Agradecemos a sempre vocês por estarem conosco. O assunto de hoje será super bacana e interessa a todos os jipeiros e as pessoas que gostam de rádio amador. Vamos bater um papo sobre rádio amadorismo. E ninguém melhor para explicar sobre esse assunto do que Fernando Camalier, o nosso primo, e João Paulo, nosso comichão da CMX Eletromecânica. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Valeu, boa noite a todos, boa noite Detona, obrigado pelo convite aí, boa noite Chão. Feliz em estar aqui com você. Boa noite, meu amigo primo, boa noite nossos amigos aí do Off-Road News, obrigado Detona pelo convite, prazer imenso estar aqui, vamos lá. Show de bola, vamos lá, solta a vinheta, produção. Ok, retornando ao estúdio do Off-Road News, só para avisar que os nossos convidados já participaram de outros programas de live, aqui pelo Off-Road News, agora pelo Instagram. Tudo bem, na qualidade reduzida, com tempo bastante reduzido, diga aí, Chão. Tempo limitado foi o que mais dificultou pra gente, né? Porque são muitas dúvidas, muitas curiosidades, é um universo à parte, toda essa questão que envolve rádio, dentro principalmente da modalidade off-road, né? É um universo muito complexo e muitos detalhes para serem abordados. Positivo. E a nossa live com o comichão foi só Toby Guincho. Então, está aí no nosso quadro, aqui no nosso portfólio de material do Off-Road News, aqui no nosso YouTube. Então, não percam tempo, vão lá e tiver com dúvidas sobre guincho, a hora é essa. E o nosso primo participou com a gente, falando de radioamadorismo também, só que também pelo Instagram, com o tempo reduzido, as perguntas chegando. Como é que foi, primo? Rapaz, foi intenso o lance lá no Instagram e a gente ficou sem ver vários assuntos, né? Foi o tempo muito reduzido. E aqui agora a gente vai conseguir tirar a dúvida da galera com certeza. Então eu vou dizer uma coisa, está sendo um prazer inestimável em ter meus dois irmãos juntos na mesma live aqui no estúdio. Porque as pessoas já não querem mais assistir pelo Instagram. Aquela parte de botar uma tela, uma pessoa em cima, uma pessoa embaixo, já não agrega mais. Até porque existe uma saturação por causa da pandemia. Então as pessoas estão cansadas. Então o momento é agora, o lugar é aqui e vamos começar. Vamos lá, pessoal. Me envie suas perguntas através do nosso chat do YouTube, que os nossos especialistas estão aqui urrando para responder. E o que não souber é na lata. Não sei, na próxima responde. Vamos lá. Especialista primo. Eu tenho um rádio instalado na minha picape. Falando em picape, eu montei Planeta Picape dia 24. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Nós temos um rádio instalado na minha picape, mas não tenho licença. Quais são os riscos que eu estou correndo? Rapaz, um risco sério. Você não ter licença de funcionamento de um rádio, você está incorrendo num crime federal. Isso aí pode te dar uma penação de 2 a 4 anos, tá? Pela Lei 9.472, que é a LGT, Lei Geral de Telecomunicações, e também você vai responder um processo administrativo que pode te gerar uma multa de até R$10.000. O custo para você tirar essa licença para colocar o radinho na sua picape é tão pequeno que não compensa você ficar irregular. Vale a pena você procurar regularizar a sua situação. Show de bola. A gente vai entrar muito mais a fundo em todas as informações de como você se legalizar. Vamos falar sobre taxas. Então, você viu que quem sabe faz ao vivo e primo tá afiado. Olha, deixa eu dizer uma coisa antes. Eu estou aqui não oficialmente pela Anatel, tá? Embora eu trabalhe lá já há bastante tempo, mas todas as opiniões que eu emiti aqui são opiniões minhas com o conhecimento da legislação e a vivência no trabalho.
Beleza? Show de bola. Bom demais. Vamos pegar nosso especialista comichão. A batata tá com você agora, Chão. Vamos que vamos. Vamos lá. Qual a diferença entre PX e VHF? E por que se usa VHF no off-road e não PX, Chão? Bom, vamos lá. O que acontece é que um rádio VHF e um rádio PX, para quem não conhece exatamente do que se trata, parece que são as mesmas coisas, né? Você tem ali uma fonte de alimentação, no caso do carro é a bateria, o rádio, que é o equipamentozinho que está instalado ali na sua viatura, e o sistema irradiante, que é a antena. Mas a principal diferença é a faixa de frequência que eles operam. Um opera em 27 MHz, lá o rádio PX, tá certo? O outro opera na faixa de 146 MHz, tá? Isso aqui eu estou falando do meio da frequência para não falar da faixa toda. Então, diferença prática de funcionamento é essa. Diferença legal, eu vou deixar para Primo falar, porque existe uma peculiaridade importante na diferença entre a licença para o rádio PX e o rádio VHF, que já passa a ser rádio amador e um universo à parte, que eu vou preferir que ele fale pelo know-how que ele tem, já desenvolvendo esse processo de outorga já há algum tempo, inclusive fiscalização, tá bom? Diferenças práticas no uso de um rádio PX e um rádio VHF. Há muito tempo atrás, o off-road, quando ele inaugura esse uso de rádios, se começa com o rádio PX. Era um rádio mais barato, era um rádio mais disponível, você tinha com maior facilidade, e ele era muito popular por ser um faixa cidadão, que foi muito usado na década de 80, principalmente, quando você tinha aí uma senhora chamada propagação que nos favorecia. Por que se deixou de usar o PX para o VHF? O rádio PX ele tem peculiaridades que são muito típicas dele, para uso prático. Primeiro, quando você opera ele em AM, que é um dos modos de operação, você não tem um contato local próximo tão bom quanto você tem lá no VHF. Quando você opera ele em banda lateral, que são outros modos de operação que você tem ali na mesma frequência, você até consegue falar para lugares muito distantes, porém a propagação local, contato local fica praticamente nulo. E esse contato que você consegue fazer a longas distâncias, ele ocorre muito esporadicamente. Você não vai conseguir falar o dia todo no rádio PX. Então, eu digo assim, quer ter um rádio PX? Você está conquistando um hobby, uma brincadeira, algo que você vai mexer ali, que você vai ficar curioso, esperando a propagação abrir para falar. Mas para o uso frequente numa trilha, para a distância que nós nos locomovemos em deslocamento com comboio, ficou mais do que provado que o rádio VHF ele é muito mais funcional, inclusive superando as dezenas de quilômetros, como a gente tem aí tantas e tantas vezes quando a instalação é feita de modo adequado. Primo, fala pra gente a diferença da questão legal referente ao rádio PX e ao rádio VHF. Pronto, o rádio PX, que é o rádio do cidadão, ele foi criado, né, para suprir, né, essa demanda de pessoas que queriam brincar, queriam falar, fazer amizades e tal. E essas pessoas... É um MSN, é um WhatsApp da época. O WhatsApp da época, é verdade. É verdade. Então, essas pessoas elas tinham acesso a um rádio relativamente barato, né, e um licenciamento relativamente fácil, que é só você dar entrada, pagar as taxas, que hoje já não se pagam mais essas taxas para PX. Se você quiser licenciar um rádio PX, é só você informar na Anatel através de um processo eletrônico que você quer ter uma estação e rapidamente você vai ser licenciado, vai receber seu prefixo sem pagar absolutamente nada, tá? E no caso e ele usa uma canalização, são canais, né? O PX tem 40, 60 canais, e as bandas laterais que você falou, né, LSB, USB, que tem um pouquinho mais de potência e usam a ionosfera para fazer essa reflexão que você falou e conseguir falar com o mundo todo, mas quando a propagação abre, que geralmente é depois de 6 horas da tarde, né? Bom, isso aí já é uma coisa coisa bem técnica. Já viu que o olho dos dois brilham quando estão falando de radioamadorismo, já viu, né? Coisa boa demais. Agora eu vou falar do VHF. O VHF ele já tem uma dificuldade maior, né? O rádio amador, você precisa ser uma pessoa especializada para operar. Para isso, você faz uma prova para tirar o certificado de operador de estação de rádio amador, tá? O COER, né? E após isso você licencia a sua estação, né? Essa é a diferença, e você opera em
2 metros, no UHF, você tem várias opções. E também um classe C, que é o classe inicial, que a gente vai pegar mais aqui, que é o pessoal que usa no off-road, ele tem a possibilidade de usar até 100 watts de potência, enquanto que no PX a potência máxima é 21 watts nas bandas laterais e 14 na banda principal AM. Então é uma diferença muito grande. Show de bola! Já estão conosco aqui no quinto dos convidados do Off-Road News. O nosso Newton Costa, não perde nunca. Bom demais, meu Newton. Tá? Andrea Terciotti. É a prima. Em detalhe. Ó, coraçãozinho. Coraçãozinho pra ela também. Coraçãozinho. Cadê? Viu? Então, quem tá também aqui. Ó, G tá mandando um abraço pra primo. Grande Geraldo, lá do Maranhão, um grande amigo. Bom demais. Nosso Flávio Fagundes também. Nosso Popó. Bom demais, irmão Popó. Sempre aqui conosco. Tá? O nosso Zeca. O nosso Chicanísio. Um dos nossos instrutores da Texan Produções. Bom demais, Chiquinho. Tá? E o OB. Um dos nossos diretores do Bahia Expedition. Sejam bem-vindos ao Quinta dos Convidados Off-Road News. Envie suas perguntas através do chat, que os nossos especialistas hoje estão demais. Vamos lá. Primo, estou pensando em instalar um rádio na minha viatura. O que eu preciso fazer com relação à autorização da Anatel? Muito simples. Como eu tinha falado antes, você precisa fazer uma prova, tá, para obter o seu COE, que é o Certificado de Operador de Estação de Rádio Amador. Tá? É importante que você entre no site da Anatel, tá? Tá aí na tela, a produção colocou. É bom anotar, porque nesse site, que foi inclusive atualizado agora no comecinho de outubro, tem tudo muito bem explicado para que você possa conseguir fazer sua prova, para que você possa saber todas as necessidades para poder conseguir, né, regularizar sua estação. Nesse caso, você vai fazer a prova, que são 2 provas para a classe C, tá? Aí estão as taxas que você vai pagar para regularizar a sua estação. Antigamente se pagava R$ 8,85 no COE, agora é gratuito, tá? Não paga mais COE. E você só vai ter um custo no momento que você já tiver seu COE na mão e der entrada na regularização da sua estação, que são essas 3 taxas aí, e os valores anuais lá do outro lado, que você vai pagar sempre com vencimento no dia 31 de março. E me diga uma coisa, primo, as pessoas devem estar se perguntando, paga para poder fazer a prova? Negativo. Você se cadastra no sistema SEC, e se inscreve para fazer a prova. Precisa estudar bastante, mas eu vou dar uma dica aqui mais fácil do que pescar de bomba. Lá no site da Anatel, aquele site que colocou ali, existem apostilas para todas as classes. Você vai na classe C, a classe que é a classe de seu interesse, né, a classe de entrada, e que atende perfeitamente para nós do off-road, e você pega as apostilas e estuda por elas. São perguntas e respostas. Dessas apostilas são tiradas 20 questões que já estão respondidas lá. Mais fácil do que isso, impossível. Com certeza. Então, como eu te disse, né, Chão? Não faz a prova para andar correto quem não quer, não é? Fala no microfone, Chão. Na verdade, eu vou falar na qualidade de rádio amador, que foi um entusiasta, sou ainda um entusiasta, mas começou com muito entusiasmo pelo rádio, e toda vez que a gente escutava alguém falar de se regularizar, a gente ficava com muito medo, porque naturalmente alguém que vai dizer assim, ó, se regularize, fazer a prova, estudar as apostilas, a gente geralmente dá aquela trancada e diz assim, meu Deus, vai ser complicado, é um concurso público que eu estou fazendo. Eu tive essa impressão quando me falavam, e para minha felicidade, uma vez fazendo um contato com o rádio amador, ele foi muito delicado comigo e disse assim, amigão, a partir de agora você só escuta, você não fala, porque você não é prefixado, você não é regular para operar nessa faixa. Perfeito. Morri de vergonha, né? E com a vergonha veio a consciência. Preciso entender o que é isso. E quando eu fui ao site da Anatel, já nesse sistema que o primo mencionou aí, eu me deparei com as 2 apostilas, técnica e ética, e legislação. E quando eu abro a apostila, eu fiquei com vergonha de mim, porque eu digo, poxa, se é isso aqui,
Eu já podia ter feito há muito tempo, não menosprezando o conhecimento, mas é para dizer que é algo tão possível de qualquer pessoa fazer que com 10 anos de idade já se pode tirar o COE. Então você que tem filho e quer regularizá-lo também nesse sisteminha, iniciá-lo no radioamadorismo, ele vai conhecer muita coisa bacana. Radioamadorismo não é só VHF no off-road, é um universo de conhecimentos, de outras faixas, como o primo falou, da ionosfera, tem erupções solares, tem os modos de transmissão, comprimentos de onda. Olha, para a criança isso é tão fantástico que certamente dá uma impulsionada para aquele menino que não gosta de física. Ele vai ver na prática e de repente se apaixona e o olho brilha e tira ele da frente da tela do computador. Porque quem é radioamador inevitavelmente vai estar na prática, mexendo nas suas antenas, nos cabos, vendo fonte de alimentação e adquirindo conhecimento a mais. Então, faça a sua prova. Nós temos aqui vários funcionários muito disponíveis, eu nunca tive problema nenhum na Anatel, e essa super referência que é o primo de braços abertos para nos atender sempre que possível for, mesmo que não esteja, né, primo, a serviço no momento. Ele está sempre à disposição. Produção, coloca na tela novamente o link. Aí, ó. Não tem como você não ter informações, entendeu? Só para avisar. Bem, me diga aí, a pessoa com dúvida é só chegar nesse link que você consegue ler? Só chegar nesse link, vai entender tudo. Tá tudo muito detalhado, tem valores, tem o que precisa fazer, quais as classes, né? Hoje, com a pandemia, nós temos uma nova situação, né? Que são as provas online. Você não vai sair da sua casa para fazer prova, você vai fazer sua prova em casa, mas ali está tudo explicado. Como é que é, primo? É pescar de bomba, né? Pescar de bomba. Aí tá fácil demais. Fácil demais. Mas vamos lá, vamos continuar com nossos especialistas. Quem já está conosco aqui no nosso Quinta dos Convidados? Nosso Gilberto, nosso Clô. Clô, você está com a Ranger arrumadinha, já tá com arrumada, já está com lift, já está com geladeira, já está com barraca de teto. Você está profissional demais na parte de expedição. Tá de parabéns, meu irmão Clô. Tá? Manuel Messias conosco também. O nosso Zé Comieira, sempre conosco. Bom demais, meu irmão Zé. E adivinha aqui, nosso Rapunzel. Bom, Rapunzel, Bahia Expedition em peso aqui com a gente. Bom demais. Chão, o que é ROI? ROI é a tradução do inglês, né, de relação de onda estacionária, SWR, né, é uma nomenclatura usada para quando aquela onda que você gera no seu rádio, né, ela não consegue ser propagada pela antena por alguma irregularidade. A antena ela tem um comprimento ideal, que é visto através do instrumento que a gente coloca para fazer a aferição, e ela tem uma relação onde ela conversa com a lataria do carro. A lataria do carro não é aterramento, tá? A lataria do carro é plano terra, seria como um segundo polo da antena. Lembra aquelas antenas de TV que a gente tinha em casa e botava o bombril na ponta? Com certeza. Tinha 2 polos. Por que a nossa tem um só? Não, nossa antena do carro tem 2 polos, só que o segundo polo é a própria lataria do carro. Por isso, muitas vezes no Troller, que é um carro de fibra, a gente acaba inventando algum aparato para simular esse segundo polo. Então, a relação de onda estacionária, ROI, ela tem que ser a mais baixa possível, indicando que quase que tudo aquilo que está sendo produzido pelo rádio está sendo irradiado e não está tendo o quê? Retorno. Porque se tem retorno, você tanto pode queimar o equipamento de rádio, você vai saturando ele pouco a pouco, e muitas vezes queime e você não sabe, você só vê assim, uma dificuldade em exercer um contato, quanto você também fica recebendo gratuitamente, através do cabo do microfone, essa radiação que é sim ionizante. Os estudos feitos em torno disso, eles não são conclusivos, obviamente, porque nós trabalhamos hoje com uma quantidade muito grande de coisas que envolvem radiofrequência, e se for propagado, alarmado alguma coisa que pode ser mal entendida, as pessoas podem começar a recuar para o uso de uma ferramenta que, bem calibrada, nas condições ideais, é super segura e super tranquila. Então, ROI, relação de onda estacionária, menor possível, 1 para 1, ou seja, tudo que é produzido é propagado, é aproveitado, salvo pequenas perdas que são típicas, né, da irradiação dentro do cabo coaxial e nos conectores, mas isso é muito pouquinho.
Esse é o nosso comichão da CMX Eletromecânica. Bom demais, Chão. Eu sou seu fã. Nosso professor Pardal está aqui do lado. E no nosso estúdio do Off-Road News é um luxo. Vamos lá. Vou ficar vermelho, viu? Fica nada você desenrolado. É como a gente sempre diz. Não é só comprar um produto de qualidade. Tem que saber a mão de obra que vai fazer a instalação. Isso é que é importante. Vamos lá. Já está, o Rapuzel dizendo que estão aqui, estão presentes os feras do rádio. Olha que massa, cara. E Grande Rapuzel. Rapuzel é cliente antigo nosso, Zé Cumieira também. Tem tanta gente aí que você já mencionou e que já fez serviço com a gente lá e que, como eu costumo dizer sempre, que na CMX chega como cliente e acaba se tornando amigo e graças a Deus isso tem sido uma grande dádiva que Deus tem nos proporcionado. É porque não tem ninguém que não te ame, Chão. Aí é que é difícil. Ô, seu lindo. É verdade. Fala assim. Ó, isso aqui é o rasgo a seda pro lado de comichão, a gente agora já vai pro lado de primo. Uma pessoa maravilhosa que ajudou diversos clubes. Obrigado, meu eu irmão. não vou falar nem jipeiro a tirar seu indicativo. Primo fechou clubes para que pudesse estar favorecendo e dizendo, pessoal, vamos andar de forma correta. Ele fez um trabalho tão bacana que chegou aí para o interior para poder aplicar a prova, Chão, para você ver o diferencial. Um deles foi Zé Cumieira, que está aqui dando os parabéns a Primo e agradecendo que hoje ele está habilitado há 4 anos devido a você. O que foi também meu caso. Eu já tenho o Papo Uniforme 6, o Mike Bravo Alpha, desde 2016, por causa de Primo. Para você ver. Porque ele, como ele diz, andar correto não tem preço. E o custo é tão baixo que não tem motivo para que isso não aconteça. E indo para a pergunta a respeito da parte de legalização, é o Dan Parente que está mandando uma pergunta aqui pelo nosso chat. Não pago as minhas taxas há muito tempo. Tá? Tem como me regularizar ou já perdi meu prefixo? Depende desse tempo, tá? Se passou muitos anos, provavelmente você já foi limado, né? Existe já algum lugar... perdeu seu indicativo. Já perdeu seu indicativo. Agora, se não tem tanto tempo, você pode entrar lá nos sistemas dos boletos da Anatel, que é anatel.gov.br/sistemas boleto. Isso, a gente vai mostrar. Produção. Agora posso. Vê pra gente a parte do boleto, que ele é, eu tô enganado, não é essa daí não. É a foto. Desse material lá, foto 9, por favor, produção. Deixa eu fazer uma pequena colocação dentro disso aí que o Primo disse, que é bem importante, né? Como eu disse, eu nunca encontrei problemas na Anatel. Eu sempre encontrei braços abertos e pessoas muito disponíveis. E encontrei algumas pessoas, Primo, que tiveram esse tipo de problema, mas que mesmo assim, tendo perdido lá o indicativo, o prefixo, ele fica disponível, né? Outra pessoa pode pegar e pode acabar regularizando esse indicativo em seu nome, claro que dentro das regras da Anatel, mas eu já vi vários casos também da pessoa perder um indicativo e ela vai lá, regulariza suas taxas e ainda conseguir recuperar o mesmo indicativo porque ainda estava disponível. Mas eu afirmo a vocês que isso não é uma boa ideia, é uma péssima ideia, porque você pode perder um indicativo que você já tem uma familiaridade, que as pessoas já te conhecem, já te reconhecem, e pior do que isso, por causa de uma taxa tão irrisória, você correu o risco de ser fiscalizado, né? E nessa fiscalização você acabar de repente arcando com consequências legais que no mínimo vão gerar um grande aborrecimento, eu acho que não é uma grande jogada. Perfeito, Chão. Vamos lá. Pergunta vindo através do e-mail quintadosconvidados@offroadnews.com.br. Especialista, eu quero tirar meu indicativo para o uso do rádio amador. Qual deverá ser a minha classe a ser escolhida? Existem outras classes na Anatel? Por favor, me explique. Vamos lá. A classe inicial é a classe C. Essa classe já lhe dá assim, uma gama de frequências para que você possa utilizar seu rádio em várias faixas. Tá? Agora, se você quiser se especializar mais, você vai poder tirar a classe B. Tá? Vai fazer uma provinha de eletricidade, vai ter que estudar código Morse, né? Transmissão e recepção em código Morse. Vai aprender a fazer o didá, né, dididi, dadadá, tal, e aprender o código Morse para poder passar nessa prova e ser um radioamador classe B. Após 1 ano como classe B, você pode fazer uma nova prova de radioeletricidade com um peso um pouquinho maior e se tornar classe A, como o nosso Chão se tornou
Com E eu certeza. tive o prazer de aplicar a prova para Chão. E Chão tirou nota 10 nessa prova. Dá um pau pra ele, nosso Chão. Tirou nota 10 nessa prova. E hoje, como Chão é classe A, tá? Que tem acesso a algumas outras frequências que a classe B não tem acesso, e a potência é um pouco maior. A potência, não, 1,5 kg de potência, 1.500 watts a classe A, 1.000 watts a classe B, 1.500 watts, 1.000 watts a classe B e 100 watts a classe C. Você veja como é que são as coisas, né? Eu, particularmente, Isso mudou recentemente. eu entendo que o ganho das antenas, ele é tão importante que eu, particularmente, me considero QRPista, que é o cara que opera com potência baixa. Porque você tendo uma potência baixa, tendo uma antena que irradia bem, você consegue propagar muito mais seu sinal. Gente, a grande sacada não é ter um rádio com 1 milhão de watts, é ter uma antena que consegue jogar aquilo que o rádio produz para fora. Então, eu havia esquecido, inclusive, que o classe A pode operar com até 1.500 watts, porque durante o tempo que eu passei como classe B, o máximo que eu operei foi com 1.000 watts, e ainda assim a título experimental, porque eu não vejo a mínima necessidade. Quando você tem um sistema irradiante legal, você consegue aproveitar muito da sua estação. Isso vale para todo modo de transmissão, né, primo? Tem que lembrar também que com quanto mais potência você usa, maior é seu consumo de energia elétrica, né? Então não compensa você estar gastando energia para consumo de energia elétrica, o desgaste do próprio equipamento, o risco com a onda estacionária, porque uma ROI, por exemplo, que você tem lá 1.2, você está operando lá 1.2 com a potência baixinha, 5 watts, por exemplo, de repente, quando você aumenta para 1.000 watts, essa ROI que era 1.2 vai para 1.5, 1.6, ela pode ter uma variação muito maior. Por isso que é importante se usar cabos de qualidade, conectores de qualidade. O próprio centelhamento nos conectores, quando você usa muita potência, também não é algo interessante. Perfeito. É verdade. É bom demais. Vamos lá, vim no sertão conosco, não perde nada. E agora eu vou tentar falar o nome de antivírus, tá? Irari Kapriskovski. Rapaz, papai, falei bonito agora, viu? Eu me concentrei. Sabe o que ele tá falando? Que se alguém precisar do pessoal de rádio da Bahia, eles não estão disponíveis, porque eles estão aqui no estúdio hoje com a gente. Bom, vocês são nossos ícones. A gente fala, a pessoa que dá toda a referência é o nosso primo, e toda a parte de instalação e orientação é a nossa CMX Eletromecânica com Chão. Então, é um luxo a gente ter hoje essa bagagem aqui no estúdio Off-Road News. Estava devendo. Vocês estavam devendo há mais de 4 meses. Então, acabou. Eu acho que vou ter que dever a parte de fora. Você já viu que todo mundo aqui é fã de todo mundo, né? Pra mim é uma honra que não tem tamanho estar com essas duas celebridades aqui. E eu fico muito feliz em ser recebido com esse carinho também. Eu não conhecia aqui o estúdio do Off-Road News. Pessoalmente, é um estúdio maravilhoso. Espaçamento, né, o distanciamento, muito legal. Vocês estão de parabéns. Produção, Detona, vocês estão de parabéns. Show de bola. O estúdio ele pode comportar até 3 convidados, mas devido à parte da pandemia, nós temos que estar a 1 metro de distância, então a gente está convidando apenas de 2 em 2 convidados, e quando passar essa fase, com certeza a gente vai estar com 3 convidados. Imagine a resenha com 3 convidados aqui dentro. Vai ter churrasco, vai ter churrasco. Vai. Detalhe, a gente já está combinando para fazer nosso estúdio externo. Aqui é a parte mais controlada, para uma parte mais técnica, mas a resenha vai chamar pelo menos 12 pessoas para nossa parte externa, Chão, que vocês vão estar convidados. Agora é só para resenha. Então se prepare, que deixe passar essa fase, a gente vai se divertir muito. Vamos lá, essa pergunta vai para vocês dois. Antes de entrarmos com alguma pergunta sobre HT ou rádio fixos, vocês poderiam explicar o que são cada um? Bom, o primo trouxe ali 2 exemplos que são de propriedade dele. Isso aqui é um HT. É o chamado móvel portátil, né? HT. Handtalk, móvel portátil. Estação móvel portátil. E um rádio fixo. Deixa eu mostrar assim mais perto, né, para o pessoal. Esse rádio ele pode tanto ser instalado na sua residência com uma antena externa, como pode ser instalado também no seu veículo, tá? Ele pode ser tanto fixo como móvel. Pronto, era esse detalhezinho da nomenclatura que eu acho importante mencionar para vocês. Um rádio HT porque é Handtalk, né?
um radinho desse aqui, ele vai ser sempre uma estação móvel portátil, tá? Você não é uma estação móvel portátil, inclusive é uma estação completa aqui na mão, porque você tem fonte de alimentação, rádio e elemento irradiante, antena. O rádio base, você pode ter ele como base quando ele é instalado na estação ou como móvel quando ele é instalado na sua viatura. Então, na viatura você tem um rádio base móvel. Em casa você tem base. E no HT você tem um Handytalk, um rádiozinho de mão. E aí, diferenças básicas entre um e outro são inúmeras, incontáveis. A gente pode começar falando da potência. Né? Um rádio desse comporta 5 watts de potência. Há alguns fabricantes que dizem que estão fabricando com 10 watts. Eu acho um pouco difícil de acreditar, tendo em vista as limitações da bateria. Talvez ele dê 10 watts quando ligado na fonte de alimentação, e aí já são peculiaridades lá do fabricante. Mas aí, é um rádio que atende bem para quem quer fazer um contato não tão distante. E claro que se você vai para uma trilha e você não tem nada com o que contactar, o HT vai ser o melhor custo-benefício. É o mais baratinho que tem, você pega ali e você já começa a falar. Lembrando que você também tem que estar regularizado para usar isso aqui, é uma estação, Com não certeza. é um brinquedo. Tá? Em relação ao rádio base, você tem lá uma estação com 50 watts, 60 watts, 70, 80 watts até. Tem rádios hoje que são... Tem rádios também com 100 watts, rádios VHF, mas não são muito comuns aqui no Brasil. Tá certo? Então você tem na estação base a comodidade de ter ela instalada no carro. O áudio é diferenciado, é um áudio muito mais fácil de você escutar, até em função do tamanho do alto-falante, de todo o circuito de áudio que é bem elaborado no rádio desse. O sistema de antena, para você ter ideia, um rádio desse opera na mesma faixa de frequência do que um rádio daquele. Mas vocês vejam que para ser portátil, eles precisaram encurtar bastante a antena. Tem uma bobina aqui. Essa antena foi enrolada aqui dentro para ela ficar compacta. Sacrifica-se o ganho dela. Então você já tem essa outra condição. E um detalhe muito importante que eu gosto de mencionar, se primo puder, por favor, pegar o HT dele ali, eu quero mostrar esse HT para vocês. Ele está aqui com o HT da Icon. E eu estou aqui com o HT Baofeng, né? Se nós formos falar diferenças de valores aqui, vocês vão ficar um tanto surpresos. Vai ficar né? mesmo. E perceba que esse HT Baofeng ainda é dual band. Esse Icon é só monobanda. Né? Então, comparando esse HT Baofeng, que a gente diz, é baratinho, vou botar 200 conto aqui no Baofeng e não vou instalar uma estação que hoje está R$ 2.400 em média, um rádio hoje. Um FTM 3100, por exemplo, que seria o rádio de entrada de uma marca boa, que é a ESO. Né? Perfeito. Então o que acontece? Quando você diz assim, R$200, você tem que levar em conta que você está levando um radinho chinês. É fato. Pode cair dentro da água, dentro da lama, e você não se incomodar porque o preço foi baixo. Nesse caso, o custo-benefício vai ser fantástico. Descartável. Mas não tem as características de filtros, de qualidade, de durabilidade daquele rádio lá. Quanto tempo você tem com esse rádio? Eu já tem bastante tempo. Quantos anos estima assim? Alguns anos aí. Uns 5 anos, mais ou menos. Tem mais. Você sabe por que tem mais? Quando eu te conheci, você já tinha esse rádio e já tinha com ele há tempo. Inclusive, quando eu fui fazer a prova com o Ivan, você falou do CV8 e tal, você já tinha ele. Veja que já perdeu as contas. Minha estação do carro, eu tenho ela há 12 anos. Ó, que bacana. Né? Então, tem que ser levado em conta essa diferença. Nunca compare um HT Baofeng de R$200 ao preço de uma estação base. Se for comparar alguma coisa, que também seria absurdo, compara algo que é de marca com algo que é de marca, né? Olha, você citou o nome do Ivan, então vou aproveitar para mandar um abraço para o meu irmão PP6 Índia de Aracaju, presidente da Labre Sergipe. Bom tá? demais. Grande abraço, Ivan. Entre outras características, né? Acho que no Brasil é um dos poucos examinadores de telegrafia, né? Sim. Que faz a prova lá. Ele me examinou, nós ficamos lá um bom tempo. Ele, inclusive, é uma pessoa maravilhosa. E durante o exame ainda pedi a ele que me desse o privilégio de aprender um pouco mais. E ele cedeu esse tempo dele. Eu sou extremamente grato ao Ivan. E essa relação muito boa com o Ivan me aproximou mais ainda do primo. E isso é uma coisa muito bacana. Quando a relação de amizade ela é contagiosa, assim, né? Quando ela acaba trazendo outras pessoas para perto da gente. Mas voltando para o rádio, só para fazer uma comparação de preço, vocês terem uma ideia,
esse rádio Baofeng... Ele já não estava se aguentando, você Eu viu, falo né? de R$200, mas é só para se entender o que é isso. Se ele fosse um rádio de uma marca de primeira linha, como Aico, Kenwood ou coisa do tipo, comportando as mesmas características na data de hoje, que é um rádio dual band, você não pagaria nada inferior a algo em torno de R$1.600 no mesmo rádio. Seriam as mesmas características. Então é preciso entender que o universo dos rádios HTs não se resume a R$200 dos Baofengs. Perfeito. Existe toda uma outra gama de rádios e peculiaridades e funções que talvez você não use mais. Acho que já deu para entender que isso aqui é um custo-benefício legal para a entrada e que, como ele é móvel portátil, no momento da trilha, ele pode estar aqui na sua cintura, enquanto você sai da viatura, você deixou de usar o rádio base, né, móvel, para estar continuando mantendo a comunicação através do rádio HT. Lembrando que a licença de rádio móvel, né, te dá o direito a usar o rádio instalado no veículo e o portátil. Você não precisa de 2 licenças para utilizar o seu rádio. Você pode, com uma licença só, utilizar os 2. E me diga uma coisa, primo, esses rádios chineses Baofeng já podem ser licenciados aqui no Brasil? Sim, no caso de certificação, né, homologação. Todo rádio, todo sistema de telecomunicações precisa ter uma homologação. Né? Você entrou nas ondas de rádio, entrou na rede, fiação, internet e tal, tudo precisa ter uma homologação, tá? Uma certificação. Essa certificação antigamente era um problema porque ela custava, se eu não me engano, R$200 para cada equipamento. Hoje ela está gratuita. Perfeito. Então é muito fácil. Entrou ali no site da Anatel, procurou lá, tem explicando tudo, a parte de certificação, tem tudo, o site está muito completo. Ele foi renovado agora no dia 2 de outubro e me surpreendeu porque as informações estão de forma muito fácil. Bom demais, porque normalmente as pessoas tinham problema de tentar pagar o seu boleto e não conseguir achar o link e o local correto no site. Hoje isso aí foi consertado. Hoje a praticidade, hoje você não é motivo de você ficar fora da sua regularização, fora do seu licenciamento devido a isso, entendeu? Vamos lá. Zé Cumieira está aqui dizendo que tem um Icon há 20 anos também. Tá o modelo LC V8 da Icon. Olha que bacana, cara. Bom demais. Vamos lá. Chão, qual a diferença entre os HTs Baofeng, pega o Baofeng, nossa, esse Baofengzinho aí, o V5R, e um BF777S. Pronto, vocês vão entender isso de modo muito fácil. No início do nosso diálogo, quando o primo falou nos rádios PX, ele disse assim, são rádios canalizados. Às vezes a gente já está tão acostumado com a nomenclatura que a gente fala e pensa assim, não, quem está lá vai entender do que eu estou falando e não entende, né? A verdade é essa. Um rádio canalizado é um rádio que não lhe dá a liberdade de colocar a frequência que você quiser. Perfeito. Ele tem um número de canal. Canal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem já viu aí um rádio comercial, um HT comercial, desses que fica na cintura do pessoal no shopping trabalhando, se já teve a curiosidade de dar uma espiadinha, viu ali que tem números, né? São os canais. Cada canal daquele está relacionado a uma frequência, que pode tanto, no caso desses rádios que eu falei, dos rádios comerciais, ser programado por um profissional habilitado e segundo a autorização da Anatel, né? Como pode ser como um rádio desse aqui, né? Que você tem rádios Tacabout, isso é uma diferença, são aqueles radinhos quase que como brinquedo, que eles não necessitam de nenhum tipo baixa potência e não necessita de licenciamento. De licença. Então você pode comprar para brincar com seu filho. É um Tacabout. Ele tem aqueles numerozinhos lá da Motorola, bonitinhos, geralmente são coloridinhos. Aqui você já tem rádios HT. A diferença de um HT desse para o outro é que o HT Baofeng, que está aqui o V5R, ele é um rádio que você consegue programar a frequência que você quiser manualmente e através de software também. Tranquilo. O BF777, ele é um rádio VHF também. Você consegue usar várias frequências distintas de VHF aqui, porém só pode ser programado via software. E ele vai lhe manter restrito às frequências que você gravou previamente.
Então você não vai conseguir pegar um rádio desse e alterar aqui a frequência. Além disso, ele também é um rádio com potência muito mais reduzida do que o V5R. Salvo engano, dá 3,5 watt, alguma coisa do tipo, que na prática se reverte a quase 50%. Serve para quase todos os rádios que são dessa linha mais simples, né? Isso, nós da TechChamp Produções, nós utilizamos esse 777 na parte de instrução lá dentro do setor. Então, no caso, como a gente... Usava antes de eu quebrar. Como é Baofeng, ele é descartável, entendeu? Então, ele está demonstrando quando cai na água, quando cai no chão. Olha ele testando. Funcionou. Funciona. Já fez mais do que devia. Já fez mais do que devia, então tá bom. Mas o que é que a gente faz? A gente pega esse rádio, tá? Que é um 777 Baofeng, ele tem realmente, ele é limitado em relação ao alcance, mas para os nossos treinamentos práticos no setor, eles funcionam. Porque a gente entrega para os alunos para que possa estar, além de estar com o instrutor dentro da viatura, a gente pode estar orientando em relação à passagem do obstáculo. Entendeu? Isso aqui funciona com uma beleza. Agora, como os nossos especialistas estão falando, dentro de uma limitação. É funcional. E outra coisa, como os nossos alunos não têm indicativo, nós não podemos entregar para eles rádios com sinais abertos, sinais programados. Então, esse daqui, a legislação deixa a gente trabalhar, que é um dos focos da TechChamp Produções. Entendeu? Você tem esse rádio aqui em VHF e em UHF também. Né? Perfeito. Então, assim, falar especificamente de um modelo é um pouco complicado. O que eu posso dizer é o seguinte: quando você for comprar, pegue especificamente o rádio que lhe interessa, o manual de instruções dele vai dizer exatamente do que se trata. E se tiver dúvida, pode me consultar, pode consultar o primo aí, que a gente está de coração e braços abertos para tentar dirimir qualquer dúvida que vocês tenham aí. Com certeza. E me diga uma coisa, Chão, aproveitando isso, em uma estação de rádio, qual é a sua distância de alcance? Isso aí é muito relativo. Por exemplo, de que estação de rádio nós estamos falando? Né? Nós estamos falando de uma estação VHF, nós estamos falando de uma estação de HF, né? Em que faixa de frequência nós estamos falando em operar? Que quantidade de potência a gente vai usar para operar? E principalmente que tipo de antena nós vamos usar para operar? Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico para vocês aqui. Uma estação VHF, que é a mais comum que a gente tem nas nossas viaturas. No dia a dia, nas trilhas, você conversando um com o outro, a gente já teve relatos aí de alcance fácil com 30 km de distância e um bate-papo muito fluido ainda. Isso vai acontecer sempre? Não, porque a gente tem questão de barreiras. Hoje a poluição por radiofrequência é muito grande. A gente tem um monte de coisas hoje que geram RF e isso gera também fatores de implicação negativos na propagação da onda, tá certo? Porém, veja você que ali a gente está usando uma antena que é chamada de omnidirecional. É aquela anteninha reta que, via de regra, segundo a teoria, ela propaga em todos os sentidos. Então, esse sinal dela, ele é propagado de modo aberto em 360 graus em volta da antena. Isso é só teoria, tá? Sempre vai ter um lado para o qual ele propaga um pouco mais. Mas se for usado uma antena direcional, que são essas antenas parecidas com a antena espinha de peixe, que a gente tem aí até hoje sendo usada nas TVs digitais. Isso. Se for usada uma antena direcional, você vai pegar aquela potência que estava assim, ó, no lóbulo aberto, e vai fazer isso com ela, ó. Estreitar e concentrar numa determinada direção. Então, eu tenho colegas que fazem DX em VHF, DX é justamente contato a longa distância, em estações base, que já falaram mais de 250 km de estação a estação com antenas direcionais. Provavelmente um IAG, né? É um IAG, que é justamente a antena direcional. Aí você tem a IAG, você tem quadracúbica, você tem uma série dessas antenas. Né? Bom demais. Envie suas perguntas através do chat, porque a coisa tá boa demais. Deixa eu falar uma coisa importante Por favor, aqui. Chão. A gente falou do PX, né, e falou da questão da propagação. Uma coisa que vocês vão notar é que a propagação também existe na comunicação por VHF, tá? Inclusive, de vez em quando a gente acaba participando de fenômenos que são assim encantadores. Por exemplo, não é comum, não é normal, não é habitual que você consiga com um rádio HT conversar com alguém que está a 30 km de você. Isso não é normal, típico, mas acontece. Quando a ionosfera ela nos possibilita uma condição de reflexão de sinal
que é favorável, você consegue fazer com um rádio desse ou com o seu rádio base, por exemplo. Já teve contato interestadual, cara, com estações de VHF móvel. Aí você fala, o que aconteceu? Eu queria que tivesse sempre daquele jeito. Esporadicamente você vai ver uma coisa acontecer assim que você vai dizer, uau, o que foi isso? É a tal da propagação nos ajudando. Verdade. Bom demais. Vamos botar primo pra falar, que eu tô achando que tá ficando triste, porque Chão tomou a palavra, mas vamos lá. Primo, o que é certificação? Por que os rádios precisam ser certificados? Tá? E você vê que são 3 perguntas. A pessoa que não quer falar já manda logo de quantidade, né? Mandou de 3, né? Então vamos lá. Começando. O que é certificação? Por que os rádios precisam ser certificados? E a outra parte. O meu tio trouxe para mim um rádio comprado em Miami. Tá? Com esse dólar que está hoje é a coisa mais difícil, mas trouxe de fora de Miami um rádio. Ele quer saber se também pode ser homologado, primo. Vamos lá. A certificação ou homologação é um teste que é feito no rádio por algum organismo, tá? E que coloca ele apto a ser utilizado na nossa rede sem causar interferências, sem causar problemas físicos para a gente, como as ondas, a radiação ionizante, coisas assim, né? Então, esse teste foi feito e por algum organismo, no caso pelo organismo dos Estados Unidos, né? Pelo FCC, ou então até por algum laboratório aqui no Brasil, né? Geralmente a certificação, a homologação, ela é requerida pelos fabricantes, tá? Como aqui no Brasil praticamente não tem quem fabrique esse tipo de rádio que a gente utiliza, geralmente todos são importados. Então o importador oficial ele solicita a certificação, então essa certificação ela é válida para todos os rádios comprados daquele importador. Mas no caso de você não ter conseguido comprar esse rádio de um importador oficial ou ter trazido de Miami pelo tio, que tio maravilhoso Tio esse, Mapa, né? que presente Que tio, lindo. você pode fazer o seguinte, você mesmo pode entrar no site da Anatel e Olha lá, tá na tela. pronto, anote esse site aí e você pode fazer a sua própria certificação. Aí você vai encontrar todas as informações para que você possa certificar o seu equipamento que você trouxe de Miami ou que você comprou no Mercado Livre ou de alguma pessoa que vendeu para você, né? Então você pode certificar. Aqui eu fiz a certificação desses 2 equipamentos que eu mostrei para vocês, o portátil e o fixo, tá? Elas estão no meu nome, eu não sei se vai pegar aí, provavelmente não, mas elas foram feitas no meu nome. Tem um número de série desse equipamento, dos 2 equipamentos, e eles estão certificados de alguma forma, né? Eles estão certificados. A certificação hoje ela é válida por tempo indeterminado? Olha, aqui ele está me dando um prazo. Essa certificação aqui, ela tem uma validade sim. Ela tem uma validade até 2022. Tá? São 2 anos. Certificação. Perfeito. E isso aqui a gente renova. Tá? Ele é renovável. E hoje essa certificação é feita de forma gratuita. Você não paga mais aqueles R$200 que pagava antes. Isso pra gente é um alívio, né? Porque as pessoas usavam o rádio Baofeng sem certificar e aí causavam pra gente pior que isso, vários sério colegas problema. nossos. Pra fiscalização era um problema. E pior do que isso, vários colegas nossos, você conhece bem, que tem rádios em casa que custam 4 mil, 5 mil, 6 mil, 20 mil. Aí talvez você diga assim, e por que o cara não fazia esse registro se custava só R$200, né? Uma fração do valor desse rádio. Porque quem era radioamador comprava e vendia toda hora esses rádios. Você compra um rádio e vende, e como a homologação ela era pessoal e intransferível, você perdia esse dinheiro. Mas hoje, com essa facilidade, só não homologa quem não quer. Perfeito, bom demais. Chão, continuando com você a bola, o que é uma repetidora? E quais são os tipos de estação que existem? Uma repetidora, ela é uma estação, que ela é uma estação base, sempre colocada num lugar muito alto, ela está lá fixa, trabalha com 2 rádios, e o papel que ela faz
é o telefone sem fio. Lembra da brincadeira telefone sem Com fio? certeza. Falo para você, você fala para ele? É isso. Vou fazer uma simulação teórica. Faz de conta que eu tenho um rádio que tem alcance de 10 km apenas. Vamos admitir que seja possível estimar isso aí. Primo tem outro rádio que também alcança 10 km. Porém, nós estamos a uma distância um do outro de 40 km. Não conseguiríamos nos falar. Porém, se entre a minha estação e a estação dele, né, você tiver uma repetidora e outra repetidora linkada, você pode fazer com que uma repetidora receba meu sinal, projete esse sinal para outra repetidora e chegue lá aonde ele está. Inclusive, existem repetidoras hoje que estão ecolinkadas, que elas estão fazendo essa transmissão de áudio através da internet. Então, quando eu falo no meu rádio, eu transmito para uma estação base de altíssima qualidade, que é a repetidora, e ela faz o que? Ela multiplica aquilo ali, jogando mais para frente, tanto em forma de RF quanto em forma de sinal pelos cabos aí da fibra ótica, e isso aí acaba fazendo com que essa comunicação seja ilimitada. Por exemplo, eu conversava muito frequentemente com um amigo que estava no Japão. Eu aqui conversando no rádio VHF, né, com uma das repetidoras que a gente tinha que estava ecolinkada, e lá ele estava linkado em outra estação repetidora, e ele com HT, né, na bolé do caminhão, no Japão, conversando comigo. Isso é uma coisa que é indescritível. E com aquela qualidade, né? É uma qualidade quase que 100%, ainda analógico, né? E aí a gente espera algum ruído, mas a gente está migrando de analógico para digital agora, também no radioamadorismo, não porque estamos abandonando o analógico, mas porque está chegando para a gente a possibilidade do uso dessa tecnologia digital. Então tem muitas estações que elas são anadigi, que elas operam analogicamente ou digitalmente. Eu posso estar falando com o rádio analógico, e ele não se comunica diretamente com outro rádio digital, porém, através da repetidora, existe essa possibilidade se ela for anadigi. Show de bola, bom demais. Vamos lá. Primo, o que mudou na Anatel em relação à legalização do rádio amador com a chegada dessa pandemia? Olha, essa pandemia, como a gente já comentou, como o Chão falou muito bem aí, ela veio para trazer muita mudança, muita coisa mudou, né? Uma das coisas que mudaram foi a forma de atendimento da Anatel ao cidadão. Tá? Hoje nós fazemos o atendimento totalmente remoto. Tá? Então você faz a sua prova na sua casa, na sua comodidade do seu lar, mas sendo fiscalizado por alguém, algum fiscal da Anatel vai estar fiscalizando a sua prova. Isso tudo tem no site. A forma de você, o que você precisa para fazer sua prova está explicado lá. Eu não vou entrar nesse mérito não, porque lá está muito explicado, está muito fácil, né? São alguns programas que você precisa instalar e dar acesso a essa fiscalização. Como a prova é remota, eu andei conversando com os colegas aqui da Bahia, né? Aqui se abrem por semana 10 vagas para que se faça a prova da classe C e classe A. A classe B, infelizmente, está suspensa porque precisa do código Morse, mas o pessoal em Brasília já está estudando uma forma de resolver isso aí. Tá? Também virtualmente? Também virtualmente. Rapaz, a Anatel tá chique, chão. Também virtualmente. Ainda não tem o programa certo, mas vai ter. Em breve esse programa vai sair e o pessoal que está aguardando a classe B assim com aquela ansiedade vai ter o seu acesso para a classe B de forma remota também. Por enquanto ainda está suspenso, tá? Você só consegue fazer a prova classe C e quem é classe B fazer a prova para classe A, já que não precisa fazer o código Morse, né? Então só para a classe B que tem essa necessidade do código Morse que ainda não está disponível, tá? Mas em breve isso vai sair. Um dos nossos colegas, clientes, que chegou lá me perguntou: peraí, Chão, você é classe A, me explica como é que é isso. Eu passei, né, assim, meio que por alto toda essa questão, e expliquei a ele que foi feito prova de telegrafia e tal. Ele disse: mas para que telegrafia? Isso ainda existe? E, para surpresa dele, talvez para muitos de vocês que estão aí me ouvindo, ainda se opera muito em telegrafia no radioamadorismo, principalmente nas faixas de HF, né? E eu acho uma coisa super interessante, muito bacana de ser estudado.
E isso, em função da limitação de pessoas que conhecem na prática, né, a operação de telegrafia, acabava sendo um impedimento para a gente tirar a licença, porque tem poucos fiscais, né, que são responsáveis por aplicar essa provinha aí. Mas eu creio que esse próximo passo de evolução vai ser um grande salto para a gente aí. E vamos abraçar, porque quanto mais a gente adere a essas tecnologias que estão chegando, a gente vai sinalizando que isso é importante para a gente. Eu mesmo recebo isso com a maior simpatia e espero que se propague bastante isso aí. Isso com a pandemia, já que voltando ao assunto, né, nós tivemos assim um problema com pagamento de taxas anuais. Esse ano, inclusive, as taxas foram prorrogadas até 31 de agosto. Que normalmente são até 31 de março. Agora, ano que vem, eu acredito que volte à normalidade essa parte de taxas, né? Uma mudança que foi feita é que antes você só conseguia pagar pelo Banco do Brasil. Hoje, você já consegue pagar no seu smartphone, usando o programa do seu próprio banco. Você consegue pagar os boletos gerados pelos sistemas boletos lá da Anatel. Para você conseguir imprimir seu boleto é simples, você entra lá, coloca o número do seu Fistel, que você vai encontrar no boleto do ano anterior, e o seu CPF, e você consegue imprimir todos os seus boletos normalmente, não precisa do primo para poder imprimir isso para você. Lá no próprio sistema aí, você consegue. Aí a gente vai ficar triste, que a gente perturbava primo todo ano. Primo, emite pra gente o boleto. É até uma forma dele se sentir querido. Né? Então, esqueça isso. Não, mas posso falar uma coisa? Eu sei que eu posso imprimir pela internet, mas eu vou te ligar, primo. Eu preciso falar com você. Fique à vontade. Quem está conosco aqui na nossa quinta dos convidados, nosso Fanta. Especialista de primeira. Especialista de primeira. Outra coisa, você teve sua folga nessa terça-feira, que nós tivemos mudança dos HDs aqui do nosso estúdio. Acabou a moleza. Terça-feira está aqui com a gente de novo. Eu sei que você está em obra aí. Temos novidades, estão chegando no mercado. Aguardem. Vontade de falar, mas não pode ainda, que vai ser inaugurado. Mas, Fantinha, bom demais que esteja assistindo a gente. E terça-feira a gente vai estar junto. Daqui a pouquinho eu vou te dizer qual vai ser o assunto que vamos debater. Vamos lá. A CMX Eletromecânica sempre se destaca nos seus serviços personalizados. E é personalizado mesmo. Tá? E profissionais. Nosso professor Pardal. Chão, quais são os problemas mais frequentes em instalações de rádio nas viaturas? Bom, é importante entender que quase tudo que é eletrônico trabalha com radiofrequência. Quase tudo que é eletrônico. E, ocasionalmente, a gente tem um probleminha chamado de interação, que é quando uma estação de rádio, né, o rádio VHF, ela acaba interagindo com a eletrônica do carro. Né? E muita gente, quando vê isso, acaba apontando o dedinho para o pobre do equipamento de rádio, que se estiver bem instalado, com a antena bem ajustada, ele está seguindo parâmetros, né, que são muito rígidos para o funcionamento dele. E o que acontece esporadicamente em algumas viaturas é que, principalmente após receberem um remap, né, ou alguns chamados pedal chip, né? Que o pedal buster. Pedal buster, pedal delay, usam um monte de nome, aquele negocinho para você tirar o delay do pedal. Isso acontece mais em carro diesel eletrônico, por incrível que pareça. Ele acaba perdendo a blindagem que existe no módulo de ignição. Por exemplo, carros originais eu nunca vi esse problema acontecer. Mas ocasionalmente algumas marcas, e geralmente marcas mais antigas, modelos mais antigos, os modelos mais recentes a gente já não tem esse problema, eles acabam mantendo um nível de comunicação e uma blindagem que acaba sendo indiferente para o rádio. Só para você ter ideia do nível que isso chega em algumas viaturas, já teve caso da gente fazer tudo o que era possível para tentar burlar essa coisa, tentar de alguma maneira, né, blindar essa estrutura para tentar evitar essa comunicação, essa interferência, e quando a gente já estava ali exausto nesse processo, pedimos ao cliente para desligar o pedal booster, a gente desligou o pedal booster, acabou o problema, ligamos novamente e a título de teste, acreditem, nós operamos um rádio HT próximo à viatura, não estava ligado à viatura, aqui próximo, e a viatura fez o quê? Acelerou. Sério, cara? Acelerou. Perigosíssimo isso. E de imediato acendeu também o quê?
a luzinha de código de erro ali do painel, aquela luzinha amarela. Por aí vocês veem que não é um defeito da instalação. Quando a gente faz esses serviços lá na CMX, a gente prima por colocar a ROI o mais baixa possível, para que a gente tenha ali uma instalação que esteja em total conformidade com o que se espera. Inclusive, é importante que vocês saibam, e isso está nas questões relacionadas à legislação, que a sua estação é de sua responsabilidade. Você precisa manter ela em condições operacionais para que se evite uma interferência em algum outro tipo de serviço, que pode ser inclusive um serviço de urgência, um serviço público ou coisa do tipo. Isso é de responsabilidade sua também. Lá a gente executa esses serviços, problemas que a gente já encontrou. Um muito típico é esse que eu estou te falando, da interação, e o outro, eu acabei mencionando no início da nossa fala aqui, que é a questão do carro não ter uma lataria Que são os adequada carros de fibra, né, Chão? para receber a antena. Mas a gente soluciona esse problema com maestria para quase todos eles, principalmente troller. A gente já desenvolveu vários aparatos que são construídos em inox e ficam sempre ocultos na viatura. Isso é importante dizer, que ele não vai ficar aparente e que vai permitir um perfeito ressonamento da antena. E aqui eu vou fazer uma comparação que, para quem é músico, vai ser muito fácil de entender, mas todo mundo vai sacar essa aí de primeira. O ajuste da antena é como afinar a corda de um violão. E quando ele estiver devidamente afinado, ela vai ressonar sempre naquele tom. De modo que, quando outra corda igual, ajustada na mesma frequência, for tocada lá, a corda daqui vibra. E é por isso que uma antena bem ajustada faz com que você tenha uma recepção melhor. Chega de lá, onda no comprimento dela. Se sua antena está ajustadinha, o que é que ela faz? Ela ressona. Você não vê isso visualmente, mas isso acontece. Então o rádio se torna muito mais sensível. Duas estações, uma do lado da outra. Pô, estou ouvindo todo mundo. Pô, não estou ouvindo ninguém. Rádio pode estar com a ROI alta, né? A estação pode estar mal ajustada lá, a antena, ou simplesmente a questão da estrutura de lataria, que cada estrutura de lataria vai possibilitar que o carro tenha características diferentes de transmissão e de recepção. E é bem por aí. Bom demais. Esse é nosso comichão da CMX Eletromecânica. Mas você é um ícone, cara. É bom demais. Vamos lá. Primo, esse daí é uma pergunta que é feita em quase todos os grupos de off-road, talvez da Bahia, quiçá do Nordeste. Eu tenho um Motorola GM300 instalado na minha viatura. Possuo um indicativo classe C em dia com a Anatel. Nessa situação, o que é que pode ocorrer comigo? Você está usando um equipamento que não é homologado para a faixa de radioamadorismo. Só na tela, produção. Esse equipamento, esse equipamento aí, um GM300 da Motorola, ele era usado em radiotáxi, ele é muito utilizado em serviço limitado privado, são rádios comerciais, como o Chão já tinha falado, que ele tem a canalização, tem 1, 2 ou 3 frequências, não importa, ele não é adequado para o radioamadorismo. Tanto que, se você tentar fazer a certificação dele como radioamador, você não vai conseguir. Então, o que acontece? Se uma fiscalização pegar você com um rádio desse, você está irregular. Não significa que você esteja clandestino, não se trata disso. Mas esse não é um rádio adequado para o radioamadorismo. Ele é um rádio comercial. Perfeito. Então, você está andando fora da lei com a utilização desse rádio. Confirma? Você está irregular. Irregular. Não está fora da lei, está irregular. A questão toda um limitezinho aí de outorga. De bom senso de também. bom senso, né? tá. O que acontece é que esse rádio ele já é homologado pela Motorola para uso comercial. Então, quando você vai tentar homologar um rádio desse para uso amadorístico, por mais que ele comporte a programação nos canais, ele não pode ser homologado para o fim de rádio amador, porque ele já é homologado de fábrica para comercial. Agora, tem muita gente que usa? Tem várias repetidoras no Brasil que usam, e tudo vai depender de uma série de fatores. Você chega com o seu carro com a barra LED, é permitido? Não. Mas é todo policial que vai lhe parar, vai lhe multar e vai tirar a barra? Não. A mesma coisa vai acontecer com o rádio. Provavelmente, quem vai lhe abordar vai tomar 2 condutas. Vai lhe dar uma advertência, que pode ser verbal ou pode ser uma advertência escrita, ou pode levar um pouco mais ao extremo e chegar a lacrar. Remove o rádio, nesse caso? Nesse caso, eu acho que vale a apreensão desse rádio. Pois é, se ele tiver não homologado, ou seja, sendo utilizado para outra finalidade, ele pode ser apreendido.
Pois é, então o que acontece? É um risco que você está Um risco. correndo. Agora, dizer que isso vai acontecer todo dia e toda hora, eu acho pouco provável. Inclusive, digo a todo mundo que o mais importante, não que isso não seja importante, é importante andar regular em todos os aspectos, mas o mais importante é que você, em hipótese alguma, seja um clandestino operador da faixa. Isso é que é um problema que é de ordem civil e criminal, não é isso, Prima? Exatamente. Além de administrativo. Isso aí é um problema administrativo. Você resolve até, de certo modo, com uma certa facilidade. O que vai gerar maior para você aí é a perda do bem material. Mas não está correto. Agora, operar sem licença, negão, eu vou dizer, viu? Vale a pena não. Não vale não. Com certeza. E Chão, continuando com você, existe viatura melhor ou pior para a instalação do rádio? Existe sim. Primeiro, quanto menos eletrônica você tiver na viatura, melhor bem-vindo para a estação de rádio. E estação boa é aquela que tem muita lata para você fazer acoplamento. Então, por exemplo, eu posso ter duas estações exatamente iguais, vamos colocar no caso de uma picape, onde um dos donos faz questão absoluta que a antena seja lá na caçamba. É um lugar ruim para você fazer ajuste. Você não vai conseguir ter uma área de superfície muito grande para essa antena acoplar. Então, quando a gente consegue negociar com o dono da picape, ele permite que a gente instale essa antena no capô, nossa, isso aí já foi comprovado na prática por N colegas nossos e até pelos testes práticos. Você, Detona, é um dos usuários de rádio com antena no capô, né? Não, na minha tenda você instalou lá na caçamba. Tá na caçamba, que né? Tá top das galáxias. Não mexa, não. Tá Massa. massa. Então só vai pra revisão daqui mais um mês. Para vocês verem que a gente está falando de uma coisa que seria um ganho a mais, né? Ter ela ali no capô. Então, muitas vezes a gente sempre preza por atender a necessidade do cliente. Perfeito. O cliente quer que seja ali, a gente vai colocar ali, vai fazer o melhor que puder, vai explicar a ele as limitações que de repente pode se refletir em uma insignificância, né? Mas a gente vai tentar sempre zelar pelo fator técnico, mostrando a ele essas características. Se para ele é uma bobagem, não tem problema nenhum, a gente acaba atendendo aí a necessidade dele do fator visual, né? Com certeza. Vamos lá. Chegou outra pergunta aqui através do e-mail quinta-dos-convidados @offroadnews.com.br. Eu tenho uma antena externa instalada na viatura, já tem antena lá, tá? Com todo o seu cabeamento e um HT, tá? Com seu carregador portátil 12 volts, tá? Pergunta: eu posso usá-lo como estação fixa? Existe realmente um ganho de alcance com esse setup? O HT pode vir a queimar? Você vê que o pessoal quando vê já manda 3 perguntas ao mesmo tempo, né? Vamos lá, Chão. Bom, o que acontece é o seguinte, essa pergunta foi ótima. A gente fazia muito isso no radioamadorismo, muito mesmo, de usar uma antena externa com um HT. Só que o que acontece? Que HT ele está falando? É um Baofeng? Ele não especificou no e-mail. É um Kenwood? É um Yaeso? Porque o que acontece? Esses HTs de marcas de primeira linha, Kenwood, Yaeso, Icon, Alinco, sei lá, qualquer um deles, para eles a antena é exclusivamente antena. No Baofeng, não. Nós descobrimos, depois de muitos experimentos, que a antena no Baofeng também é uma parte do tanque final do rádio. Então, quando você tira a antena do seu Baofeng, você não está tirando só a antena, você está tirando também o casador de impedância do rádio. Então, o que acontece? Se você colocar outra antena aqui, se você pegar a antena de um Icon, de um Yaeso, é uma antena de marca, colocar aqui, ela vai render menos do que a antena original do rádio. Você vê que são antenas diferentes, né? Mas Por vamos... exemplo, aqui é uma antena completamente diferente. Isso. Mas vamos admitir que os conectores sejam iguais. Em alguns casos tem. Né? Por exemplo, a Yaeso tem esse mesmo tipo de conector, acho que no FT60, não me recordo. Mas o que acontece? Se você colocar aqui, não vai funcionar direito. E se você pegar essa, não vai funcionar direito de lá, porque aqui você tem um aparato aqui que é um capacitor que faz esse acoplamento. Então, o Baofeng, com qualquer antena externa que não seja a dele, desculpa, externa não, com qualquer antena que não seja a dele por causa do casamento de impedância, vai ter uma tendência a já ter uma perda por aí. Mas se você tem um rádio desse na sua viatura e colocou antena externa e está achando maravilhoso, é fato, porque é uma antena que está com um quarto de onda, o ganho dela é muito maior, é uma antena que está acoplada na lataria, então você tem um fator de ressonância ali muito mais facilitado, mas entenda que esse ganho ainda poderia ser melhor se não fossem essas limitações da confecção, da estrutura da eletrônica
do equipamento de rádio. Mas é fato que quando você tira uma antena emborrachada de dentro do carro, que ali vamos imaginar que é como se fosse uma gaiola de Faraday. Então, na hora que você vai modular, o que acontece com esse sinal aqui na antena emborrachada dentro da viatura? Ele gera uma turbulência ali dentro. Preso dentro da viatura. Né? Aí você toma um banho de RF. É uma delícia. Quando você coloca isso para ser projetado fora da viatura, além de você não estar mais propagando isso dentro do veículo, você está se blindando com o carro e está permitindo que esse sinal seja propagado em campo aberto. Então, logicamente, você vai ter algum ganho, mas poderia ser maior ainda se não fossem essas limitações de acoplamento. Pode queimar? Pode, se essa antena externa não estiver devidamente ajustada, e acontece muito. A pessoa chega lá com o Baofeng e fala, Chão, quando eu comprei, eu conseguia falar uma distância grande, agora o cara está ali na esquina, eu não falo. A gente vai medir potência, não tem mais potência saindo, não tem potência irradiando. E aí muita gente, de modo desavisado, acaba torcendo essa anteninha aqui, coloca no bolso, torce, já vi gente segurar a antena aqui, ó, ela faz assim, ó, um arco e segura do outro lado. Quebra o capacitor que eu falei que está aqui, a antena fica desajustada e queima o tanque final do rádio. Você só percebe isso quando você vai operar e ele não está mais atendendo ao alcance que você queria. Tá, pegando o gancho em relação à parte de antena. Teve uma fase, pelo menos aqui no off-road baiano, que a gente substituía a antena do Baofeng pelaquela que você abria e ficava tipo quase 1 metro de antena telescópica. Mito ou verdade? Funciona ou não? Mito total. Né? Infelizmente, aquilo ali segue uma regra que era uma regra lógica, que é o quê? Uma antena que tem um múltiplo de onda maior deveria ter um ganho maior. Por exemplo, vocês já viram essa anteninha pequena de 50 centímetros nas viaturas, e tem uma que tem quase 1,20 m. Aquela de 1,20 m mais ou menos seria uma antena de 5/8 de onda, precisa ser um múltiplo exato, e a pequena é de 1/4. Nós estamos trabalhando em cima dos múltiplos, porém quando você pega aquela antena telescópica e você coloca aqui, você não tem um trabalho apurado para que o corte da antena caia no múltiplo da frequência que você está usando. Além disso, quem fabricou a antena não fabricou para este rádio e não sabe que nós temos essa condição de acoplamento. Então não é incomum você pegar uma antena daquela, colocar ela no medidor de ROI, no analisador de antena, e ela bater lá uma ROI infinita como se tivesse sem nada de antena. Pronto. E o gancho continuando, porque quando entrou na parte A dica que eu dou é o seguinte, façam testes práticos. Se a sua antena do rádio não está legal, pegue outra igual e troque quando o seu colega está pegando maravilhoso, tá? Pegue a anteninha dele, deixa só testar com a sua aqui. Talvez você se surpreenda. Show de bola. Continuando no assunto de antenas ainda, Chão. É verdade que as antenas são cortadas de milímetro a milímetro para o seu ajuste, e já pegando o gancho de Zé Comieira, Chão, é verdade que a antena pequena, mais ou menos 1 metro, pode ter o mesmo alcance da antena grande de mais de 2 metros, que depende de uma boa instalação de um profissional qualificado como você? Perfeito, meu amigo Zé. Vamos lá então. O que acontece é que toda onda tem um comprimento, né? E quando eu estava ainda na escola, tendo aula de física, aquilo era muito complicado, porque para mim era só blá 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 de teoria. E quando eu comecei a ver isso na prática, fiquei apaixonado, porque a onda faz isso, ó. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Então, de pico a pico, de extremo a extremo, de extremo a extremo, você tem um tamanho da onda. Então, quando a gente corta a antena baseado no comprimento dessa onda, tá? E essa onda, por mais que seja algo, entre aspas, constante, né? Ela é variável conforme a mudança de frequência que você vai fazendo para a sua operação. Então, esse cortar de milímetro a milímetro é aquele ajustezinho fino que você dá na tarraxa do violão, sabe? Para fazer aquela sintonia e chegar na frequência que você quer, no tom que você quer que ela opere. Sim, é verdade. E não só a antena é cortada de milímetro a milímetro, mas o próprio cabo coaxial, ele não pode ter qualquer comprimento. Ele tem um comprimento que também é baseado na velocidade da luz, 300 mil km por segundo, na frequência que você opera, e também leva em conta fatores de perda do cabo, se é um cabo RG flexível ou RGC, que é aquele cabo celular, aquele cabo que tem o irradiante rígido, aquele fiozinho do centro rígido. Então, é uma ciência. Quando a gente monta uma estação de VHF, nós não estamos colocando um rádio
no carro. Nós estamos transformando seu carro numa estação. Aquela antena está ajustada para aquele carro, para aquele ponto, para aquela posição. Não toque nela. O rádio você pode botar em qualquer lugar que você quiser. Desconecta ali o cabinho do fundo e colocar onde você quiser, mas na antena não se mexe. Show de bola. Primo, eu tenho um indicativo classe C, porém quero ser rádio amador, talvez de forma melhorada, pois quero instalar uma estação fixa em casa. O que é que eu devo fazer? Bom, rádio amador você já é. Tá? Se você tem a classe C, você já é rádio amador. Atualmente você tem uma estação classe C móvel, né? Um rádio instalado no seu carro, mas você quer ter um rádio na sua casa, tranquilamente você entra com um requerimento e pede a instalação de uma estação fixa. Tá? Você pode ter uma fixa em casa, uma móvel no seu carro. Você pode, se for um rádio amador classe A, você pode ser signatário de uma estação repetidora. Você pode ter estação em outros estados. Isso pode ser feito tranquilamente. É só a parte de regularização. Essa regularização hoje está sendo feita de forma remota. Então, entrando no site, você vai ter como entender como isso funciona, tá? Como você vai conseguir fazer essa regularização, tá? Lá tá tudo explicadinho, né? Não tem erro, tá? O mais bacana é que rádio amador ele já é. Rádio amador né? já é. E outra, você tem uma série de direitos que provavelmente você não conhece. Então a dica que eu dou é estude radioamadorismo, veja quais são as faixas que você pode operar, vai entendendo um pouco mais sobre essas questões aí, e aí com certeza vai surgir aquele brilho no olho, e aí você faz como eu. Eu tenho lá os 2 Fistel, né? É um Fistel da estação móvel e um da fixa. Então todo ano eu pago lá das 2 estações e com muito orgulho Que disso. são irrisórios, né? Com certeza. Hoje você precisa ter acesso ao sistema SEI. Esse sistema SEI no serviço público foi assim uma coisa fantástica, porque acabou com o uso de papel, né? Hoje é tudo eletrônico, todo o processo é feito de forma eletrônica. Quem quer hoje regularizar uma estação, fazer prova e tudo mais, tem que ter acesso ao sistema SEI, tem que aprender a entrar no sistema Mosaico, o sistema SEC, que é o sistema para você resolver o COER. Tá? Existe o SCRA, que é o sistema do rádio amador. Ou seja, você tem que ter acesso a todos esses sistemas, mas tudo está explicadinho no site da Anatel, que foi reformulado agora dia 2 de outubro e está muito bem explicado. Bom demais. Chão, de quanto em quanto tempo devo revisar minha instalação da estação móvel? Bom, desde que não haja nenhum tipo de intempérie, né, que envolva a sua estação, uma antena quebrada, um suporte torcido, um cabo coaxial machucado, nada desse tipo, você deve ao menos uma vez no ano fazer um check-up da sua instalação. E quero lembrar vocês que cabo coaxial tem validade, porque durante a transmissão esses 50 watts não é pouca potência, é muita potência. Né? Ele sofre uma agressão ao estar propagando aí esse nível de potência até a sua antena. Então, ao menos uma vez no ano, marca com a gente coloca lá o medidor, vê se está tudo certinho, o valor é irrisório e assim, ao menos uma vez no ano, tá? Show de bola. Primo, aquela velha questão, eu sei que você está garoto propaganda do site da Anatel agora, tá? Eu preciso pagar minha anuidade sozinho, sem precisar ligar para primo. O que é que eu devo fazer? Vamos lá, entra no endereço que está aí na sua tela, tá? Os sistemasananatel.gov.br/boleto. Nós não tínhamos essa facilidade antigamente, não. Mas tem um detalhe aí, se você entrar no Google e colocar assim, ó, pagar boleto rádio amador Anatel, ele vai aparecer na pesquisa logo de cara. Isso aí é uma dica que provavelmente, se você está assistindo a live e não estiver copiando isso aí agora, é uma dica que você tem que guardar na sua memória e no coração, porque vai te jogar direto na página. Tá, agora me diga uma coisa. A gente consegue pegar o número do Fistel em algum local no site? Eu não tenho. Vamos dar um exemplo. Eu esqueci o meu Fistel. Eu não estou encontrando o meu boleto do ano passado. Como é que eu faço? Vai no sistema SCRA, que você deve ter acesso, e lá você consegue.
pelo sistema SCRA você consegue. Engraçado, isso é uma coisa nova para mim, né? Eu sempre tive a dificuldade de encontrar o Fistel e fazia questão de deixar os comprovantes no lugar fácil para eu conseguir identificar ou ligar para lá para incomodar vocês. Mas isso é uma coisa maravilhosa, você ter entra com o acesso ao número do Fistel. seu CPF, né? Você primeiro requer o acesso ao sistema, que é simples, entrou lá no sistema e ainda não sou cadastrado, e aí ele faz todo a parte do cadastramento, e nesse sistema você coloca lá seu CPF, ele já aparece todas as suas informações. E isso já é parte do sistema novo, que está sendo integrado agora. Isso. Que bacana. Você vê, antigamente, para eu fazer qualquer coisa no site, como radioamador, eu tinha que saber o meu Fistel. E muitas vezes eu incomodei esse pessoal aí. Não, eu fazia questão de incomodar primo. Todo ano pode ficar certo. Em fevereiro o primo falei, primo, cadê os boletos, primo? Vamos lá. Vamos colocar na tela novamente, produção, tá? O link das informações sobre o radioamadorismo da Anatel. Hein, primo? Porque então as pessoas, é só chegar nesse link que você vai ter todas as informações, é isso mesmo? Pega uma caneta, um papelzinho, uma nota, porque aí tá tudo muito completo, as informações completas, de forma fácil, tá? Há muito tempo eu não via esse site dessa forma. Tá tudo muito bem explicado, tá? Então tá fácil demais. Com certeza. Então, através desse link você consegue se orientar para poder tirar seu indicativo, emitir seu boleto, também fazer a parte da homologação. Tudo pode ir através desse link, primo. Nesse link aí você consegue tudo de radioamadorismo. Rapaz, tá um luxo, chão. Tá realmente um luxo. E logo vai poder pagar com Pix, né? Que vai unificar. Mas vai unificar tudo, então vai ser quase que uma plataforma universal, né, de pagamento. Isso é verdade. Meus queridos, muito bom ter vocês aqui no estúdio do Off-Road News. Estamos encerrando nossa live, nossa quinta dos convidados. Agradecendo muito a presença de vocês dois. As dúvidas vieram. Eu sei que esse material vai ficar no YouTube. A gente vai estar depois orientando as pessoas para poder tirar suas dúvidas e mandarem as suas perguntas que não foram respondidas ao vivo. Pode mandar por e-mail especialista@offroadnews.com.br ou quintadosconvidados@offroadnews.com.br. Eu vou estar endereçando para os nossos especialistas e retornando para vocês. Então, não é motivo de ficar com dúvida e nem andar fora da lei. A partir de agora. Suas considerações finais, meu irmão Chão, começando com você, dando suas redes sociais, que você é show de bola. Todos os serviços que Chão faz na CMX, ele grava, ele explica como foi feito, como é que os clientes não ficam satisfeitos. Fala aí, Chão. É verdade. Quando a gente está executando algum serviço na CMX, a gente tira foto, a gente filma, nem sempre a gente posta. Alguns clientes, por exemplo, por motivos pessoais, não querem que a mulher saiba que ele estava ali aquele dia. Desculpa. Não entrega o olho agora, não, Tô brincando, é muito raro isso acontecer. Na verdade, o que acontece é que a grande maioria das pessoas tem orgulho de ter um vídeo postado nosso no canal. Às vezes não dá tempo de fazer edição, porque a situação ali é toda muito corrida. Às vezes cobram, por que você não botou no canal? Eu digo, cara, não tive condição. Mas a gente está sempre tendo essa comunicação, porque eu entendo que quem tem uma viatura tem um brinquedo de menino grande e quer que ela saia exatamente conforme você idealizou. Então é para mim muito importante que o cliente receba exatamente como ele idealizou que ia ficar. Então lá não só a questão do rádio, a gente faz as instalações, né, elétricas, de barra LED, desenvolve uma série de soluções. A gente trabalha muito com a parte de metalurgia, de usinagem. Isso. Claro que a gente não faz todo o serviço geral. São mais coisas personalizadas e eu costumo dizer que é aquilo que você não encontra facilmente por aí. Você vai lá, me desafia e provavelmente eu vou te surpreender. Agora me diga uma coisa, as pessoas querem entrar em contato com você. E aí, como é que funciona? Pronto, no YouTube tem um canal, aí você pode botar lá CMX Comichão, vai aparecer logo na cara lá. Esse menino bonito. Bito. Tem um Instagram também, né? CMX Eletromecânica, apesar de que ultimamente no Instagram eu tenho postado muita coisa relacionada a desenvolvimento humano, porque eu acho que é muito importante também a gente ter esse nível de envolvimento pessoal com as coisas. Somos humanos mais do que profissionais, né? Somos pais, mães, amigos, então isso aí tem sido muito marcante para mim nesse último momento. E pelo meu telefone de contato. Posso passar? Por favor.
71, aqui Bahia, né? 71, 98894 3391. E uma coisa muito legal que eu quero dizer para vocês e que eu estou muito feliz, né? É que eu tenho recebido muitas encomendas, cara, de outros estados. Então, estou frequentemente no correio postando coisas e é muito bacana você perceber o quanto as pessoas acreditam no seu trabalho ao ponto de, mesmo não te conhecendo pessoalmente, depositar o dinheiro e dizer, não, eu quero uma peça com a qualidade de CMX. Com certeza. Repete Muito o legal. telefone, Chão, por favor. Vamos lá. Esse telefone, pessoal, é o WhatsApp. Talvez você ligue e não consiga falar comigo, porque quando eu estou executando o serviço, o telefone fica sempre no silencioso, senão eu não consigo trabalhar. Mas se você deixar um recado para mim no WhatsApp, é certeza que eu te respondo. Então vamos lá. É 71-DDD 98894 3391. 71 98894 3391. Manda aí seus questionamentos, né? As suas necessidades, e a gente vai fazer o possível para te atender. Com certeza. Nosso professor Pardal, se ele não resolver, mas ninguém resolve. Só esse homem. Primo, por favor, suas considerações finais. Poxa, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, com o Chão, grande irmão, né, falando sobre rádio, sobre legalização e tudo mais. Informo que essa minha visita aqui não foi oficial, então tudo que eu falei aqui são opiniões minhas, pessoais, beleza? Então, valeu. Dia 31 estaremos lá no tiro do tiro esportivo. No tiro Tem esportivo. algum e-mail que as pessoas podem falar com você, primo? Você pode passar alguma coisa assim? Olha, quem quiser falar, pega meu contato com o Detona aqui no Off-Road News, tá? E ele encaminha. Pronto, show de bola.